está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje nós vamos falar sobre o novo normal, já irritando todo mundo, inclusive eu que odeio esse termo, mas a realidade de trabalhar de casa, né? Como se adaptar a esse cenário, voltado obviamente aí para o mundo do desenvolvimento de software, para o mundo da TI, mas como são os desafios, sejam para as pessoas que estão trabalhando nesse cenário, sejam para as empresas que tiveram que se adaptar. Eu estou aqui também do lado da Fernanda Camargos. E aí, Fernanda? E aí, Chagas, tudo bem? Bom, gente, me apresentando, meu nome é Fernanda, sou psicóloga, estou atuando aqui na DTI enquanto liderança de RH, já tem uns 3 anos que estou aqui na DTI, e estou aí para poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo sobre home office aí nesses últimos meses, né? Deixa eu chamar aqui o Diego. Pode ir lá, Diego. Meu nome é Diego, atualmente eu sou TM da tribo Suricatos na DTI. E, bom, vamos falar um pouco, né, sobre como é ter uma criança, né, dentro de casa, né? Não é tanta vivência da galera mais jovem aí da TI, mas quem tem um menino em casa sabe o que acaba acontecendo, né? Dos imprevistos e das participações especiais em reuniões. E do meu lado aqui também está o Isaac, que compartilha dessa oportunidade de ser pai. É isso aí, Diego. Então, eu estou aqui na DTI tem 7 meses, estou atuando como desenvolvedor líder do squad, atuando no cliente na MLB, e é isso aí, compartilho também dessa, como se diz, dessa missão, né, de trabalhar e educar, né, em casa ainda, complicado, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Pode ir lá, Luiz. Eu já tenho aquela vivência um pouco mais facilitada, né, sem um bonequinho aí por perto, mas vamos compartilhar um pouquinho de como é que foi essa transição toda aí para o remoto. Muito bom. Então, acho que podemos começar aqui contando, né, como trabalhar de casa de maneira saudável. Por que esse questionamento, né? Eu acho que com o advento aí do home office, do working from home, a relação entre trabalhar e a vida pessoal, esse véu ficou cada vez mais tênue, né? Na TI, inclusive, isso já não era muito, tradicionalmente já não é muito saudável, digamos, né? O trabalho invade muito o espaço aí da vida pessoal, mas agora em que o local de trabalho e o local de não trabalho, né, se tornou o mesmo, ficou ainda mais complicado fazer essa separação. E por que essa separação é importante, né? Então, quem quer contar um pouquinho aí de como que foi esse processo? A gente está aí comemorando 1 ano de isolamento, né? Então, depois de 1 ano, como que foi esse processo aí? Para mim, assim, a virada foi quando eu comecei a aceitar que não era por 15 dias, né? Não sei se eu já falei aqui no Entre Chaves, mas quando a gente decidiu se isolar na DTI, um pouco antes dos isolamentos oficiais, né? Eu olhei para minha caneca e pensei assim, 15 dias eu te vejo, né? E eu fiquei vivendo essa vibe de daqui a pouco volta, assim, ficava improvisado na sala, na mesa de jantar, então eu comia no mesmo lugar que eu trabalhava, que eu bebia, e minha vida virou aquela mesa praticamente. Quando eu aceitei, e eu comecei a criar um espaço, criar outros hábitos, né? Criar quebras de tempo, né? Por exemplo, eu tomo mais banhos agora, porque eu tomo um antes de trabalhar, tomo um para finalizar o trabalho sempre, assim. São os meus marcos, são os banhos quando alguma coisa começou. É uma diferença muito grande do que anteriormente, que era só sábado, né, Luiz? Que era só sábado de 15 dias. Tem um lado positivo no pior dos momentos aí. Mas, assim, essas divisões de tempo, elas foram muito importantes, e divisões de locais também. Apesar de eu ainda jogar no mesmo cômodo que eu trabalho, até o ângulo eu preocupei em fazer um outro ângulo. Então, eu vejo uma outra parte na mesma parte que eu olho quando eu estou trabalhando e tal. Então, aceitar que aquilo pode, mesmo que temporário, muito grande e se eterno, eu me preparar para isso fez muita diferença para mim. No começo da pandemia, assim, a gente não sabia o que ia virar, né? E aí existia realmente esse pensamento de, não, daqui 3, 4 meses, no máximo, a gente está de volta. Ali para junho, julho, esse negócio já vai ter passado, né? E cá estamos aí 1 ano depois desses pensamentos, né? E eu acredito que no começo, né, quando estourou e tudo, e todo mundo teve que ficar de casa, rolou muito isso aí que o Luiz falou.
muitas dicas, né, na internet, na televisão, de como organizar seu dia a dia para separar trabalho da vida pessoal, né? Que acaba que isso acontece demais. O ambiente que você joga, né, o ambiente que às vezes você costumava ficar de boa, né, vendo uma série, deixa de ser isso e começa a virar um ambiente de trabalho também, né? E como que começa a acontecer essa separação? E além disso, como você consegue organizar as 1 milhão de reuniões novas que apareceram agora, que antes era chegar na mesa da pessoa que está do lado, ou descer uma escada lá na DTI, e agora é uma reunião de 30 minutos automaticamente no Teams, né? Como que a gente consegue, com o tempo, ir se adaptando a essa realidade e ajustando nossos horários e tentando criar esse tipo de rotina, igual o Luiz comentou dos banhos. Eu também comecei com esse hábito aí. Falei, não, vou ter que começar a fazer um negócio desse aqui, que seja, se eu for sair para correr ou fazer qualquer outro tipo de coisa, mas eu tenho que ter um marco para falar assim, agora eu comecei a trabalhar, e agora que seja, né, largar a caneta 6 horas, que seja alguma coisa nesse sentido, porque senão é isso. A cabeça já não desligava quando a gente estava presencial. Se né, à distância a gente não conseguir fazer a mesma coisa, aí que a gente está perdido mesmo. Eu confesso que nas minhas primeiras semanas foi um caos também. Era bem parecido com o cenário do Luiz aí, era na mesa de jantar, era uma confusão, e eu acho que a rotina ela foi muito importante para a gente conseguir se adaptar, né? De fato, criar aí estruturas no início ou no final do dia que te falem, né? Olha, agora vai começar o trabalho e não, agora acabou, porque senão a gente às vezes nem via a hora passar, né? E isso que você comentou também, Diego, das reuniões, eu acho que é bem interessante, porque a gente ia para uma reunião, né? Então, a gente caminhava, encontrava com algumas pessoas no corredor, entrava na sala, conversava um pouquinho até a reunião começar. E agora não, é algo instantâneo. Você entrou na chamada, a reunião já começou, da mesma maneira que você desliga a chamada, a reunião acabou. Então, a gente precisou, né, criar formas aí criativas de fazer com que essa interação social ela continuasse acontecendo, né? Então, acho que isso foi um aprendizado aí. Eu lembro nessa época que você podia atrasar 2 minutos para a reunião. Eram bons tempos, né? Não, eu vi o Luiz vindo ali. Às vezes até 5, né? Falou que já vai. A reunião começava 0, outra reunião começava 5, hoje agora tudo. Isso aí eu não gosto, minutos. Não, viu? Se a gente for voltar para presencial, a gente podia ser pontual na reunião, ia ser bom. Não, mas 2 minutinhos. Bastante, né? Você tá bebendo uma água, poxa, você tá andando, alguma coisa tá acontecendo. Comigo foi um pouquinho diferente, eu tive a oportunidade de trabalhar remoto antes da pandemia, né, por volta ali de 2018, então toda essa fase aí inicial de adaptação, de ter um espaço, de tirar as distrações e tal, para mim foi bem tranquilo no início, né, com a pandemia. O que foi, para mim, um desafio foi mais as questões das reuniões mesmo. E o trabalho em si mesmo. Eu pegava para trabalhar, não tirava descanso nenhum, tempo nenhum ali, nem para tomar uma água, tomar um café, comer alguma coisa, eu ia direto embora. E quando eu chegava no final do dia, eu já estava morto, morrendo de fome. Então, eu acho que esse, para mim, foi o maior desafio. Pensar que eu estou como se fosse num escritório, entre aspas. Você tem que parar e tomar água, parar e fazer um xixi, parar e tomar um café. Mas, além disso, também tem uma esposa e uma filha, né, pequena. E assim, esse desafio aí de dar atenção ali na hora que né, eles demandam a atenção e sei lá, contornar ali com a reunião. Peraí que eu tô na reunião. É complicado pra caramba. Do meu lado, aliás, antes de contar do meu lado, queria fazer um parênteses aqui, e acho que todos vocês concordam. Primeiro, de lembrar como que é de privilegiado de poder continuar trabalhando nesse regime, né? Porque muita gente que não tem essa possibilidade, que acaba tendo um trabalho com mais exposição. Então, tudo que a gente está colocando aqui como desafio não é em relação uma reclamação, porque a gente já sabe o quão privilegiado a gente é de estar nessa situação, né? É mais uma ideia de como melhorar quem tem esse privilégio de poder trabalhar de casa. Então, até o próprio privilégio de se isolar num quarto, né? Igual eu falei, tem um quarto aqui que é um escritório. Conseguir ter um escritório, né? Assim, é o ideal ter um escritório, mas quantas pessoas estão trabalhando de casa e não têm essa estrutura, né? É uma estrutura cara de se ter, né? Uma estrutura que antes estava delegado para as empresas e hoje colocou isso para os funcionários. Os funcionários estão tendo que se adaptar disso, ter que construir formas disso. Lógico que várias empresas, como por exemplo a DTI, estão dando um auxílio para que as pessoas consigam arcar com os gastos,
Mas esse auxílio não é suficiente para construir um escritório, por exemplo, né? Então, ou adaptar um quarto para que ele se vire um local de trabalho também. Então, E, assim, feito esse disclaimer, vou falar, Diego. Ainda dado esse sinal de incerteza que a gente tem, né, de quando vai voltar, eu acho que até, foi o que o Luiz comentou também, até você tomar uma ação e internalizar que assim, cara, agora eu preciso trabalhar de casa, preciso ter um espaço aqui, que seja um espaço no seu quarto. E isso também, além de demandar investimento, né, é você conseguir pensar e meio que, né, abraçar o caos nesse sentido, né? Você abraçar que não tem uma solução ali a curto prazo, que aquele investimento vai fazer e não vai ter retorno, né? Que é isso, a gente, né, ainda fala-se tanto de mundo VUCA, né? A gente não sabe o que vai ser daqui a um mês ainda, né? Então, ainda voltando ao que o Chagas falou de privilégio, é isso mesmo. Quantas pessoas a gente viu que não tem essa possibilidade e tiveram salários reduzidos e tudo mais. É como se a gente estivesse chorando de barriga cheia, né? Que tem o privilégio de trabalhar aqui e quais são os problemas que envolvem Estamos ainda isso colocando daí. os problemas, exatamente. Por isso exatamente. achei importante fazer esse disclaimer aqui antes de a gente continuar. Mas a ideia é, para as pessoas que têm esse privilégio, como fazer isso de uma maneira mais saudável, né? Acho que isso é super válido, sim. Então, contando um pouquinho do meu caso, assim, o problema que confesso que eu tenho até hoje é o famoso, começa a trabalhar 8 horas ou 9 horas, normalmente 9, e fica de reunião até o fim do dia, uma coisa emendando a outra. Então, a forma com que eu consegui amenizar isso é usar a agenda do trabalho de uma maneira mais efetiva. Então, por exemplo, eu tenho um horário de almoço. Ficou mudo pra mim? Ô, Chagas, você ficou mudo aí. Esse aí também faz parte do home office, né? O Chagas caiu aí e lidar com a conexão de internet, né? Eu tive brigas e brigas com a provedora de internet que eu uso aqui. E até semana passada foi outra medida, mas cada hora eu descubro uma nova barreira. Assim. Estava brincando outro dia numa reunião que uns meses para trás aí eu estava comemorando que aqui onde eu moro chegou fibra ótica. Então, para mim foi muito bom, assim, porque de fato era reunião caindo o tempo todo. Você passa a ter que lidar, né? Porque é uma reunião segurando 8 câmeras às vezes, né? 9 câmeras, né? Sim. Então, assim... Só com roteador eu tive que gastar o que eu nunca achei que fosse gastar com roteador para isso. Para dar conta de... Independente do ambiente que você tiver na casa, você vai conseguir ter internet de qualidade. Eu também tive esses problemas aí, Fernanda. Onde que eu morava, tinha só internet a rádio. Aí até que chega a fibra, tempão pra chegar a fibra. E chega aquela fibrazinha assim, né? Modesta, cara pra caramba. Não, eu pensei até em contratar a internet via satélite. Tava pensando em várias opções aqui. Eu fico às vezes imaginando na época que, se fosse na época que eu morava com meus pais, que tinha o meu primo e irmão lá, eu ia lá socar o LOL dele. Eu falo assim, desliga esse LOL, velho, desliga esses 6 downloads aí, você não vai ver esse tanto de anime hoje não, vê um de cada vez, só. Sabe? Tipo assim, porque você começa a lidar com problemas de conexão que você não tem quando você tá na empresa. Você pode até xingar a rede da empresa, mas é até mais fácil, assim, porque você tá jogando um problema para outra pessoa, né? Acaba que quando você tá no ambiente local, o problema da sua câmera tá ruim, do seu microfone tá ruim, o problema da internet não tá legal, a decisão de onde colocar os monitores, como se organizar, é tudo decisões suas, né? Você passa a ter uma nova visão sobre o seu trabalho, você passa a organizar de uma ponta a outra, do café até a internet, passa tudo a ser uma demanda sua, né? Ainda mais a gente que tinha um luxo, né? A gente tem uma estrutura sensacional, né? Então, assim, o café aqui, se eu quiser, eu tenho que me organizar uns 10 minutos antes para passar o café, entendeu? Se eu quiser tomar o café. Sabe? O lanche da tarde. Assim, o que mudou até a rotina de alimentação, né? Porque na DTI dava mais ou menos umas 3 horas em diante e sempre tinha um lanche lá com fruta, com pão. Como que mantém a mesma qualidade, principalmente frutas, né? Que é o trem que em casa você depende de ir no sacolão, comprar. Vence, né? Às vezes você estraga fácil. E você sai embalado numa reunião na outra aqui durante a tarde toda e vai ver que você não comeu nada à tarde, né? Eu acho que esse home office ele vem para poder ensinar um ponto que é a organização, que de fato às vezes a gente achava que era organizado, né, no nosso dia a dia, e quando vem essas demandas, né, essas responsabilidades que agora são todas nossas, como o Luiz trouxe, a gente percebe o quanto é importante a gente cuidar da nossa agenda, né, para que ela não fique aí, a Deus dará, e a gente vai só colocando coisa dentro dela sem realmente refletir, né? Quanto que eu vou ter a minha pausa, né? Será que